Olá, gente. Estamos aqui reunidos para mais um capítulo do livro John Gottman e da Nan Silver, O que faz o amor durar. E hoje estamos no capítulo 10, vamos falar a respeito de traição e recuperando-se da infidelidade. Esse livro ele é muito bom, né? Ele não é assim um livro extremamente de pesquisa do Gottman. Os bons livros dele, né, são todos em inglês. Mas esse livro ele é muito bacana assim para público leigo e até para alguns psicólogos assim ele é bem interessante. E esse capítulo que fala a respeito da infidelidade eu acho ele particularmente especial porque o Gottman fala disso com muito pé no chão. Né? Essa é uma característica marcante que eu já falei várias vezes sobre ele. E uma das coisas que ele começa a falar é que os casais existem uma. Relativamente falando, existe um prognóstico bom para os casais que sofreram uma infidelidade e tentam se reorganizar. Por que esse prognóstico tende a ser relativamente bom? Porque geralmente a infidelidade, né, ou seja, uma pessoa que trai a outra de fato, beijar uma outra pessoa, transar com outra pessoa, geralmente isso está correlacionado com algo da relação. Né? Não é a traição em si. A traição em si é da responsabilidade de quem faz. Mas todo o arsenal, todo o contexto, né, que levou até a traição, isso faz parte do casal. Então, muitas vezes é interessante de ver em terapia de casal que a traição, ela é assim uma forma velada de tentar continuar na relação. Muitas vezes. Não quer dizer que são todos os casos, tá? Então, muitas vezes isso acontece. E quando você tem um caso assim, existe um prognóstico relativamente bom para que a traição sirva para o casal se espertar, se acordar e falar, ok, vamos fazer este casamento ser de verdade. Tá? Porém, e agora eu vou ler o Gottman, nem todo relacionamento pode ou deve ser salvo. Vocês precisam ser honestos consigo mesmos e com o cônjuge. Se traíram, perguntem-se se sentem ambivalência em deixar o amante. Caso sim, provavelmente não se encontram no momento de reanimar o primeiro relacionamento. Então, aqui ele está falando de quem traiu. Se você traiu, olha para o outro e dá aquela balançada. É muito difícil que você vá pegar e investir a tua energia na tua relação atual. A relação, o casamento, vamos dizer assim. É muito difícil. Por quê? Porque tu vai ficar o tempo todo medindo um e outro, comparando uma e outra, né? E assim, como eu sempre digo, o amante é sempre, né? O amante ou a amante é sempre muito mais interessante. Por quê? Porque a gente passa pouco tempo e quando a gente passa pouco tempo com alguém, o que a gente quer é aproveitar. A gente não divide conta, a gente não divide filho, a gente não divide dia a dia, a gente não acorda com a pessoa baforenta do lado da cama, né? Então, o amante ou a amante, ela é sempre mais interessante do que o cônjuge. Sempre, 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 sempre. Além do que, com o amante, geralmente a pessoa está na fase de paixão. E a paixão é uma delícia. Né? Projeções à parte, a paixão é uma delícia. Então, dificilmente a pessoa vai conseguir investir energia quando ela tem essas duas fontes. Né? Muito difícil. E aqui tem uma outra questão. E é claro, se o cônjuge desleal não mostra interesse em se reaproximar, tentar convencê-lo ou convencê-la só vai trazer mais dor. Em vez disso, usem seus recursos emocionais para seguir em frente. Se forem as vítimas, não se pressionem a sarar em um tempo definido. Respeitem sua fragilidade neste momento. Olha que interessante. O que o Gottman está falando aqui? Isso é muito comum. Vejo isso o tempo todo em consultório, recebo uma penca de e-mail a respeito disso, tá? O que acontece? As pessoas que foram traídas não sabem direito o que o outro quer e ficam tentando fazer exatamente aqui, ó, convencer. Gente, não se convencem quem decidiu trair. A pessoa tem que tomar essa decisão sozinha. Não é você. Por mais que te doa isso, por mais que você tenha medo disso, por mais que você tenha investido anos nessa relação, não é você quem toma a decisão, é o outro. E o outro precisa estar ciente disto. Né? Então o que acontece aqui? Muitas pessoas ficam nessa de tentar consertar pelo outro algo. Não.
Se o outro diz, ok, eu vou dar um passo para trás, eu vou largar o meu amante, a minha amante, eu vou reinvestir na relação, aí ok. Aí é o momento certo para vocês dois irem para uma terapia de casal, sentarem a bunda lá e falar, ok, nós precisamos de ajuda. Agora, o outro está indeciso, o outro não quer, o outro, além de não querer, te joga isso na cara. Um abraço. E não sou só eu quem estou falando, é um pesquisador que tem décadas de pesquisa nesta área. Entendeu lá, sei lá, milhares de casais, provavelmente, né? Hoje já deve ter atendido milhares de casais. Ele, a equipe dele, o laboratório dele. Então, assim, gente, por que não se faz isso? Primeiro, em relação à autoestima, né? Isso é a forma mais assim, a melhor forma que tem de se acabar com a tua autoestima é você ficar implorando para alguém que te traiu, que traiu a relação entre vocês, né? Pra ficar contigo. Essa é a pior coisa que você pode fazer pra tua autoestima. Segundo lugar, porque não funciona. Quando um sócio quer sair da empresa, você não fica convencendo ele a ficar, porque ele vai sair. Ou se ele ficar, ele vai ficar de um jeito que vai ser pior ele ficar do que ter ido embora. Então, essa ideia de ficar tentando convencer o outro não funciona. É diferente de eu ter um papo reto com você. Então, chegar e falar, então, escuta, olha, aconteceu isso, ok? É uma droga, tô me sentindo péssimo, péssima. Mas eu estou tomando a decisão de querer continuar com essa relação. Agora eu quero saber de você se você também quer. E é isto. Não tem mais nada para ser dito. Tá entendendo? Porque é óbvio que se a relação chegou até esse ponto, os dois estão machucados, os dois estão se sentindo mal. E cada um precisa tomar essa decisão sozinho. Assim como cada um tomou sozinho a decisão para entrar, cada um tem que tomar sozinho a decisão para continuar ou ir embora. Então, gente, isso daqui é uma coisa que eu sempre falo para casais quando eles vão fazer terapia de casal. Terapeuta de casal não salva ninguém. Terapeuta de casal mostra o que está ali na frente de todo mundo e muitas vezes as pessoas não querem ver. Né? Isso é terapia de casal, é olhar a verdade e a realidade e as possibilidades reais que existem e não inventar algo, ok? Muito bem. É normal que não consigam evitar ruminar o passado, pensar muito sobre ele, perguntar-se onde, por quê e como o caso aconteceu, sono inquieto, paralisia emocional, insegurança, dúvida quanto a si e uma ansiedade generalizada são comuns. São os mesmos indicadores do estresse que os soldados às vezes vivenciam, apesar de o gatilho ser um tipo diferente de trauma. Né? E a pesquisa de Shirley Glass confirma que estes sintomas são muito comuns depois da descoberta ou da confissão de um caso. Tá? Então isso daqui é importante se vocês saberem, porque assim, muitas pessoas se sentem mal de se sentir mal com traição. E, gente, isso é normal, assim, é um trauma, é uma chapuletada na cara. Então não tem absolutamente nada de anormal em você se sentir assim, ok? Muito bem. O Gottman traz aqui neste capítulo, tá, uma avaliação. Então ele traz um monte de perguntinhas, tá? A primeira fala sobre características que você expressam e a segunda parte é sobre avaliar reações, tá? Então, assim, qual que é a ideia, grosso modo, dessa avaliação, tá? A ideia é você perceber se você consegue ver coisas positivas no teu cônjuge, se o teu cônjuge consegue ver coisas positivas em ti, e especialmente se qual é a nossa reação a isso. Então, essa é aquela famosa cena, o casal tá meio mal, aí um diz pro outro assim, pô, mas eu te acho uma pessoa muito, sei lá, muito boa, muito bacana, você é um profissional dedicado, você é uma boa mãe, você é uma pessoa atenciosa. E o outro, tipo, ah. Então, isto é muito importante porque é óbvio que quando um casal tá num momento como esse, ele não tá feliz da vida e não tem emoções positivas, coraçõezinhos, né, pulando a todo lugar. Quando a gente faz um exercício para tentar eliciar isso, eliciar uma resposta positiva, e não vem absolutamente nada, ou pior, vem desprezo, isso é um indicativo de que não vale a pena continuar, gente. E não é porque o outro é ruim, não é porque o outro não presta atenção no que eu tô fazendo, é porque simplesmente a relação deu o que tinha que dar. Não tem mais espaço. Tipo assim, você vai num rodízio de pizza, vai numa churrascaria e você come aquela carne maravilhosa, chega uma hora que deu.
A pessoa pode trazer de novo uma pizza que você adora, ou de novo um pedaço de carne que tu ama, ou de novo pode passar aquele sashimi, sushi sashimi que você, saliva, mas você já comeu tanto que você não quer mais. Vai te fazer mal comer mais aquilo, né? Então é nesse sentido. E o Gottman fala, quando um cônjuge mostra desprezo ou desrespeito durante um exercício feito para gerar sentimentos positivos, isso significa que ele ou ela provavelmente não vai colocar o cônjuge e a vida em casal em primeiro lugar. Essa falta de confiabilidade vai impedir a cura, visto que colocar o relacionamento em primeiro lugar é indispensável para que a intervenção tenha sucesso. Tá? Tá assim, preto no branco. Tem disponibilidade? Sim ou não? E não é aqui, ó. Sim, eu tenho, meu amor, eu tenho. Nossa, vamos lá, vamos tentar fazer, né? Não, é aqui. É na emoção, é no comportamento concreto, tá? Então não adianta nada eu te dizer que eu tenho disponibilidade quando aqui dentro eu não sinto isso. Ou eu tenho ou não tenho. E não tem nada de errado em admitir que não tem. As coisas chegam ao fim, gente. E não é pecado admitir isso. Mesmo que você tenha, sei lá, feito um monte de cagada. Mesmo que você tenha sido uma pessoa durante a tua relação que avacalhou com tudo. Você dizer que você não tem mais é simplesmente você afirmar o que já está claro para todo mundo, que já está evidente. E isso é ser honesto. E essa honestidade, por incrível que pareça, ela dói. Obviamente que ela dói. Porém, a gente percebe nos casais, quando eles se separam, mesmo quando tem uma separação difícil, que quando um é honesto com o outro, fala assim, olha, eu sei que eu não fui um cara bacana, uma mulher bacana, eu sei que fiz um monte de cagada, de verdade, eu não tinha dentro de mim para te entregar aquilo que você precisava, aquilo que a nossa relação precisava, e é por isso que eu decidi pular fora. Gente, isto é imensamente curativo para o outro, porque isso exclui esta pessoa de ficar se martirizando do que ela poderia ter feito para mexer no outro. Tá? Isso não exime ela da responsabilidade dela, de coisas que essa pessoa, ou essa mulher ou este homem fizeram para contribuir. Mas isso deixa claro, eu não estou afim mais. E isso é muito importante. E é importante para você também, que está querendo sair fora, de você poder dar um ponto final na relação sendo o mais honesto possível contigo. A honestidade, ela dói. Muito bem. Então aqui, esse capítulo eu vou dividir em duas partes, tá, gente? Eu vou completar com mais algumas coisas aqui, porque a segunda parte uma parte que ele vai falar sobre a revitalização da confiança, segundo, né, as pesquisas dele. Então estou falando hoje só sobre essa primeira parte, de avaliar se vale a pena. Porque muitos casais entendem que, assim, se houve uma traição, a gente tem que fazer terapia de casal. E não é verdade. Muitas vezes a terapia de casal é simplesmente um atestado, vamos dizer assim, de que tudo acabou. E tá tudo bem, gente. É importante a gente entender isso. Tá tudo bem acabar. Tá? Não tô incentivando você a terminar. Ou dizendo que, assim, entre numa relação, seja negligente, se tudo acabar, tá tudo certo. Não é isso. Tá? Mas é assim, muitas vezes, mesmo um casamento de longa data, ou às vezes mesmo um casamento que começou muito bem, ele pode acabar. Tá? E pode acabar por vários motivos. Ok? Muito bem. Aqui ele está falando de um casal, né? E ele fala assim: talvez Martin confie no seu comprometimento inabalável ao casamento, mas a mentira passada traumatizou Maya. Por respeito a ela, ele devia ser cuidadoso e não fazer nada que cause alarme. No entanto, Martin insiste em levar uma ex-namorada para a casa deles. Ele irrita e testa a Maya, insistindo que é papel dela provar que não tem ciúmes, quando na verdade ele é quem tem que provar que é confiável. Eu sublinhei essa parte para trazer para vocês por causa do seguinte. Isso é algo comum, tá? Em relacionamentos. Uma pessoa trai a outra e quer que a outra parte que foi traída mostre algo. E ao contrário, tá? Embora a relação tenha sido desgastada pelos dois, tá? Ou seja, eu que traí tenho culpa no cartório. Ela também tem culpa no cartório, tá? Nós dois temos, mas eu traí, tá? A traição é um plus. E ele é um plus que é decidido sozinho. Então você não leva em consideração o outro. Você não diz pro outro, escuta, a gente tá meio ruim, eu queria trair você. Pode ser. Né? A gente não faz. A pessoa simplesmente vai e trai. Tá?
Então esse segredo, ele tá fora da relação, então ele é algo da pessoa. Ou seja, pode ser difícil, mas é quem traiu que tem que meter o rabinho no meio das pernas e pedir literalmente para voltar, nesse sentido. Ou seja, se você traiu, você é a pessoa que precisa solicitar algo de quem foi traído, e não o contrário. Você precisa solicitar assim, ó, o que eu preciso fazer para você voltar a confiar em mim. E durante um período, isso não é para o resto da vida, que fique claro isso, não é para o resto da vida, mas durante um período, que pode ser um período até uns 6 meses, mais ou menos, varia muito de casal para casal, mas 6 meses pelo menos, você vai ter que fazer a maior parte do esforço, sim. E se você não está disposto a esse esforço, salte fora. Porque isso só vai trazer mais dor para a pessoa, para você e para a relação como um todo. Tá? Então, gente, avaliem se a relação de vocês, caso tenha tido uma traição, realmente vale a pena de ser mantida. Ok? Beijos.